Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer sempre ter vocês aqui para considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós vamos considerar o estudo da Sentinela, o estudo 46, que tem o tema Como Jeová nos ajuda a perseverar com alegria. Iremos fazer esse estudo apenas com perguntas e respostas. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos. Pegue a sua publicação, abre aí no estudo 46, que tem o tema Como Jeová nos ajuda a perseverar com alegria, e vamos fazer essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então a primeira pergunta, do 1 e do 2, parte A, que pergunta vamos responder? Resposta: como Jeová faz isso e como podemos tirar o máximo de proveito da ajuda que ele nos dá? Mas antes, será que Jeová realmente quer nos ajudar? Parte B. Que comparação mostra que Jeová quer muito nos ajudar? Então a resposta: o apóstolo Paulo ele compara Jeová como um ajudador. E muitos estudiosos dizem que essa palavra ajudador se refere a uma pessoa que corre para socorrer alguém. Então é como se Jeová estivesse correndo para salvar uma pessoa em perigo. Então, saber disso, com certeza, nos ajuda a entender como Jeová quer nos ajudar. Pergunta do 3. De que 3 maneiras Jeová nos ajuda a enfrentar nossas dificuldades com alegria? Então, a resposta: primeiro, por escutar com atenção nossas orações e responder a elas. Segundo, por nos dar orientações. E terceiro, por nos abençoar agora e também no futuro. Pergunta do 4, parte A. Como Jeová se referiu aos judeus da época de Isaías e o que Jeová permitiu que acontecesse com eles? Então a resposta: Jeová descreveu eles como filhos obstinados que acumulavam pecado sobre pecado e um povo rebelde. Então Jeová deixou que eles fossem exilados, se tornasse cativo em Babilônia. Parte B. Que esperança Jeová deu para os judeus fiéis? Então a resposta: Jeová ele mostrou que eles seriam libertos daquele cativeiro e teriam a oportunidade de restaurar a adoração pura. Pergunta do 5. Que garantia Isaías 30:19 nos dá? Então a resposta é uma garantia de que Jeová ele ouve as nossas orações e está pronto para ouvir o nosso clamor. Então isso nos ajuda a perseverar com alegria. Pergunta do 6. Como as palavras de Isaías mostram que Jeová escuta as orações de cada um de seus servos? Resposta: Jeová ele usa a palavra você. Então Jeová ele presta atenção, ele ouve cada um individualmente. Ele mostra favor a cada um de seus servos. Então, com certeza, isso faz nos entender que Jeová ele escuta as nossas orações. Pergunta do 7. Como Isaías e Jesus mostraram que é muito importante persistir em oração? Bem, Isaías ele disse: não deem descanso a Jeová. Então, ele quis mostrar que nós devemos persistir em orações como se nós não deixássemos Jeová descansar. E Jesus disse que nós devemos persistir com ousadia, persistir em pedir Espírito Santo. Se fizermos assim, Jeová vai nos dar sabedoria para tomar boas decisões. Pergunta do 8. Como as palavras de Isaías 30, 20 e o 21 se cumpriram com os judeus? Então a resposta: Jeová lhe havia prometido que se os judeus se arrependessem e mudassem de atitude, ele os salvaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Isaías chamou de Jeová de grandioso instrutor. E Jeová, ele ensinou e fez com que o seu povo adorasse da maneira correta quando eles foram libertos de Babilônia. E conseguiram restaurar a adoração pura. Então, realmente, cumpriu as palavras de Isaías. Pergunta do 9. Qual é uma das maneiras de Jeová nos orientar hoje? Então, a resposta: ele faz isso por meio das reuniões, dos congressos, das publicações e do site jw.org. Pergunta do 10.
Em que sentido ouvimos a palavra de Deus atrás de nós? Então, isso acontece quando nós lemos a Bíblia e meditamos. Quando fazemos assim, ouvimos a voz de Deus atrás de nós. Pergunta do 11. Para perseverarmos com alegria, o que precisamos fazer e por quê? Então a resposta: precisamos saber qual é o caminho e andar nele, para que assim possamos perseverar com alegria em nosso serviço a Jeová. E assim Jeová irá nos abençoar. Pergunta do 12. De acordo com Isaías 30, 23 ao 26, como Jeová abençoaria seu povo? Então a resposta: Jeová iria fazer isso em sentido físico, por dar bastante alimento, e também em sentido espiritual, pois Jeová, ele aumentou a luz espiritual, ajudando seu povo a entender melhor a sua palavra. Pergunta do 13. Como a profecia de restauração da adoração pura está se cumprindo em nossa época? Então a resposta: desde 1919, milhões de pessoas deixaram Babilônia Grande, a religião falsa, e encontraram a terra prometida, por assim dizer, que é o paraíso espiritual. Então, com certeza, essa profecia está se cumprindo hoje. 14. O que é o paraíso espiritual e quem vive nele? Então, o paraíso espiritual é uma condição de paz e tranquilidade, é um ambiente espiritual seguro, onde as pessoas têm a oportunidade de adorar a Deus. E quem fazem parte dele hoje são os 144 mil, a grande multidão e todos aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Pergunta do 15. Onde fica o paraíso espiritual? Resposta: o paraíso espiritual ele fica em qualquer lugar do mundo, pois aqueles que fazem a vontade de Jeová, que apoia de maneira ativa a adoração pura, ali é o paraíso espiritual. Pergunta do 16. O que é necessário fazer para vermos a beleza do paraíso espiritual? Então a resposta: precisamos primeiro focar nas qualidades daqueles que fazem parte desse paraíso, para que assim possamos embelezar a união da família de Deus. Pergunta do 17. O que cada um de nós pode fazer para contribuir para a união da congregação? Então a resposta: precisamos ser pacificadores, tomar a iniciativa de manter a paz na congregação, para que assim possamos contribuir para a beleza do paraíso espiritual. Então, precisamos nos esforçar para fortalecer a paz e a união. Pergunta do 18. Sobre o que devemos sempre meditar e por quê? Então a resposta: devemos sempre meditar nas bênçãos que já temos, para que assim possa fortalecer a nossa amizade ainda mais com Jeová. Isso nos dará uma esperança real, não só agora, mas principalmente para o futuro. Pergunta do 19. De acordo com Isaías 30, 18, que certeza podemos ter? Parte A. Então a resposta: nós podemos ter a certeza que Deus, como sendo um Deus de justiça, ele não vai permitir que o mundo de Satanás exista nem sequer mais um dia. E a parte B: o que vai nos ajudar a perseverar com alegria? Então a resposta é dar valor ao privilégio da oração, aplicar o que aprendemos da palavra de Deus e meditar em bênçãos que temos hoje e que iremos receber no futuro. Tudo isso vai nos ajudar a perseverar com alegria em nossa adoração a Jeová. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final de mais um estudo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação e encontrar somente as respostas chaves. Então, se você gostou do conteúdo, é claro, é um conteúdo maravilhoso, porque provém de Jeová, fornecido pelo escravo fiel e prudente. Deixe lá seu comentário, que com certeza vamos ter um intercâmbio de encorajamento. Então, muito obrigado a todos pela participação, pela presença. Fiquem todos com a paz de Deus
e até um próximo vídeo, se Deus quiser.